tudo bem? Bem-vindo ao primeiro episódio do Endocast. Esse Endocast é um podcast que vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre fertilidade, endometriose e problemas associados à saúde da mulher. Bom, eu sou a Monielle Cunha, nutricionista, e eu estou aqui para falar com você sobre todos esses temas. Então seja muito bem-vinda. Eu estou aqui também com a Thaís e com a Carol, que me assessoram e fazem parte da minha equipe. Tudo bem, meninas? E aí, vamos ajudar o pessoal a tirar todas as dúvidas? Falem oi para elas. Oi, pessoal. Oi. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta. Carol, lê para mim, por favor. Qual é a diferença entre a endometriose e a adenomiose? Bom, essa pergunta surgiu dentro do curso de endometriose, então vamos lá. A endometriose é uma doença totalmente inflamatória, só que ela pode vir de uma parte neuro, psico, imunológica ou até mesmo genética. Então o que acontece? Lá dentro do nosso útero tem uma camada que se chama endométrio. E todo mês, quando a gente menstrua, essa camada descama e vai embora junto com o fluxo da menstruação. O que acontece é que em algumas mulheres, ou seja, de 10 a 15% da população feminina em idade fértil e reprodutiva, essa camadinha inflama e não sai toda junto com o endométrio para fora na menstruação. Então ela volta. Isso é chamado pela ciência de menstruação retrógrada. É quando esse endométrio não descama todo e vai embora com a menstruação. Quando ele volta, ele pode voltar para o próprio útero, para as trompas, para o ovário, até mesmo para a camada ali do abdômen, né, na pelve, diafragma, e já ouvimos estudos que pode ter endometriose até no canal da lágrima. E essa inflamação, ela gera focos, né, e esses focos inflamam, por isso dor. Tá? E dentre outros sintomas. E a diferença da adenomiose é quando essa endometriose ela fica dentro da parede muscular do útero. Então imagina que o nosso útero tem um formato mais arredondado e que a endometriose ela tá ali dentro e volta para algum lugar da região do abdômen da mulher. A adenomiose ela fica nessa camada, então ela fica intramuscular. Então o que acontece? A parede do útero ela fica mais torta, então ela pode ter mais abortos de repetição, ela pode também ter sintomas de dores, mas é um processo inflamatório, então a diferença é essa. Bom, Carol, vamos para a segunda dúvida. Fala para mim qual é. Como interromper o processo inflamatório da endometriose? Sabemos já que a endometriose é um processo inflamatório, ok, e a dúvida é como interromper, será que é possível? Bom, se você gostou dessa dúvida e quer saber, continue aqui no podcast. Se você tem outras dúvidas, não deixe de entrar lá no canal do Telegram e mandar a sua dúvida. Este link você consegue acesso lá no Instagram e você pode estar vendo esse vídeo no YouTube, no IGTV, enfim, mas é muito importante que você compartilhe com a gente se você gostou e outras dúvidas para que o Endocast continue acontecendo. Então vamos para essa pergunta sobre processo inflamatório. Sabendo aí que a endo é uma doença multifatorial e ela também é relacionada à parte endócrina, ela é relacionada à produção de estrogênio. Esse hormônio, ele precisa ter todo um cuidado, porque se ele estiver desconcertado, a mais ou a menos, ele pode aumentar o processo inflamatório. E o que acontece? Principalmente quando a gente é muito jovem, na fase da adolescência, que é quando essa doença começa a progredir, a mulher não sabe que ela está tendo endometriose. Por quê? Porque a endometriose se confunde com os sintomas de uma TPM mais forte, ou seja, ela tem mais cólica, ela tem mais dores, ela tem dificuldade para ir ao banheiro, ela tem dificuldades para ter prazer na relação sexual, ela não consegue dormir direito, ela sente muita vontade de comer doce, cansaço nas pernas, e é uma doença muito incapacitante que acaba atrapalhando a produtividade da mulher no dia a dia de trabalho. Se ela é uma doença que inflama, é como se a gente imaginasse ou comparasse a endometriose com uma unha encravada. A unha encravada é pontual, é um dedo, mas a endometriose é o corpo inteiro que sente dor. Então, se eu me alimento com produtos alimentícios que estão dentro de uma embalagem, de um rótulo, que tem muito sódio, muito corante, muito conservante, muitas químicas que não são alimentos naturais, eu aumento esse processo inflamatório. É como se eu pegasse, imagina você com a unha encravada, um sapato de salto apertado numa festa e alguém vai lá e pisa bem no seu dedão na hora da dança. Imagina a dor, né? Então imagina o corpo inteiro doendo todos os dias ou essa dor no abdômen.
Quando eu escolho melhor a minha alimentação, quando eu descubro que eu tenho endometriose mais cedo, eu consigo estratégias muito importantes e que vão tirar essa dor ou pelo menos amenizar os sintomas. Então, o processo inflamatório, ele precisa primeiro identificar os focos, né, aonde você tem endometriose, quais fitoterápicos que são coadjuvantes no seu tratamento, se você precisa ou não de medicação, né, de tratamento medicamentoso e principalmente atividade física e alimentação certa para desinflamar o seu corpo. Os alimentos saudáveis, eles funcionam como medicamentos naturais, como se fossem o anti-inflamatório natural para reduzir essa pouca qualidade de vida, né, incapacitante que a paciente tem. Bom, Thaís, me conta aí a terceira pergunta. Moni, tem uma pergunta aqui muito interessante. Quais as reais possibilidades de engravidar naturalmente tendo diagnóstico de endometriose? Uau, pergunta bem complexa, muito profunda e muito maravilhosa de se responder. Então, quanto antes a paciente descobrir que ela tem endometriose, ela pode detectar por ressonância ou por ultrassom, né, da região pélvica, com contraste principalmente, qual é o nível de endometriose que ela está, se é profunda, se é superficial, se é ovariana. Sabendo isso, ela consegue escolher qual o melhor tratamento. Repete a pergunta para mim. Quais as reais possibilidades de engravidar naturalmente com o diagnóstico de endometriose? E aí que tá, se essa pessoa tem endometriose, descobre que tem com 22 anos e não tem namorado ainda, não tem pretensão de engravidar, ela pode seguir com tratamento para amenizar os sintomas. Mas pensando hoje pela nutrição funcional, que é a porta, né, que é a chave do sucesso para o tratamento de endometriose, essa paciente, junto com o seu médico, ela tem que pensar lá na frente. Será que eu quero engravidar com 32? Quais as chances que eu tenho durante 10 anos de proteger a minha fertilidade já tendo endometriose? Então hoje eu acredito muito que a endometriose tem que ter uma programação gestacional metabólica. Ou seja, o que seria isso? Eu quero engravidar a partir dos 28, mas eu tenho endometriose já com 18, então eu tenho que me cuidar para proteger a minha inflamação, para que esses focos não aumentem tanto para que eu consiga engravidar. Por quê? Se eu sou uma pessoa que demorou 8 anos para descobrir endometriose e a minha endometriose tem um grau profundo, eu posso estar muito comprometida e as chances de engravidar são mínimas. Não é que não existe chance, jamais falarei isso, mas o que acontece é que quanto mais tempo eu tenho endometriose e menos eu tratei de forma correta, menos eu me preveni, então eu me prejudiquei mais. Então a minha reserva ovariana, a minha dificuldade de implantar o embrião fecundado, o óvulo fecundado lá no endométrio é muito pequeno, então as chances diminuem. Então hoje, se você consegue perceber os seus sintomas, as suas dores, procurar o melhor tratamento e ir atrás de um procedimento, né, de um protocolo que te proteja, as chances são muito grandes. Caso contrário, a gente tem que investigar e só o seu médico para avaliar e determinar qual é a real, né, possibilidade de uma gravidez futura e muito bem completa, né? Ou seja, ter o bebê no colo até o final. Boni, tem mais uma pergunta aqui muito legal. O que posso fazer para a endometriose não atrapalhar a gestação? Primeira coisa, se você sabe qual é o grau da sua endometriose, o médico já diagnosticou e você conseguiu engravidar ou naturalmente ou por método de fertilização, você tem que ter toda a instrução necessária nesse momento dos suplementos, dos nutrientes, da dieta e do seu médico. Fazendo isso, as chances são ótimas. Caso você não siga o passo a passo da sua gravidez com endometriose, a gente não sabe as possibilidades da perda. Mônica, tem uma pergunta. O que você acha dessas pessoas que não acreditam no poder da nutrição? Bom, essa pergunta é muito interessante, mas infelizmente a grande maioria das pessoas que não conseguem engravidar, elas não entendem que existe um passo a passo, que a ciência já comprovou que a alimentação é fundamental para gestar um bebê até o final. E o que eu vejo demais é que todas as minhas alunas que já engravidaram em menos de 5 meses não têm uma receita mágica, elas seguiram tudo que foi passado, desde a implementação das aulas, dos nutrientes, da dieta,
colocar a rotina nova de uma forma organizada. Então, eu tenho que deixar de fazer o que estava errado. Então, eu identifico que eu estava em grupo de WhatsApp, sem pé nem cabeça, receita do Facebook, com coisas que não têm propriedade científica, que não vão garantir que você engravide. Então, a situação é o seguinte, apaga tudo o que estava fazendo, entenda que existe uma verdadeira ciência atrás da fertilidade e que você tem que seguir esse passo a passo. Então, as alunas que engravidaram, elas não seguiram uma receita milagrosa, elas colocaram em prática o que foi passado. Diferente das alunas que não conseguiram engravidar, que simplesmente compraram o curso, assistiram pouquíssimas aulas, não implementaram a suplementação, não colheram exames de sangue que são necessários para identificar problemas. De repente, o seu marido tem problema e você não sabe, então não adianta tomar o chazinho que você não vai engravidar se o seu marido tem problema. É muito simples, mas tem que arregaçar as mangas e correr atrás do que é certo. A mesma coisa de uma receita de bolo do avesso. Se você colocar ingredientes como chocolate em pó antes do ovo, você não vai ter um bolo perfeito, ele não vai crescer, ele não vai bater. Quando você faz a receita certa, segue a ordem dos ingredientes e bota para assar, você tem um bolo maravilhoso. Então, ter um filho maravilhoso e saudável, ter uma gestação que flui até o fim, depende desse passo a passo. Então, você precisa entender o quanto que a nutrição faz a diferença na vida de quem quer engravidar. Moni, você consegue ver a diferença entre as suas alunas que já conseguiram engravidar e das que ainda não conseguiram? Bom, a diferença que eu tenho para falar sobre as minhas alunas que já engravidaram em pouco tempo, ou seja, menos de 5 meses de execução do curso, é porque elas entenderam, pesquisaram quais eram os problemas de infertilidade do casal e seguiram todo o processo da fertilidade. Diferente das pessoas que estão no curso, que compraram achando que já iriam engravidar, existem N hipóteses. Várias pessoas podem não conseguir engravidar, mas se eu entendo que tem um passo a passo e que a ciência pode te ajudar, você pode seguir e dar certo seu positivo. É a mesma coisa que comprar academia e não fazer atividade física achando que você vai emagrecer. Então, seguir o curso não vai te fazer engravidar, mas se você tiver uma boa orientação, seguir o passo a passo, botar em prática e acompanhar o seu médico, as suas chances são muito maiores. Mônica, eu tenho uma pergunta. Como construir um cardápio do café da manhã ao jantar para reduzir os danos da endometriose ao sistema reprodutivo? Bom, é muito complexa essa pergunta, mas é muito simples de entender. Sabendo que a endometriose é uma doença inflamatória de base, ou seja, eu vou ter aí uma menstruação que não sai totalmente do meu corpo, eu preciso imaginar quais são os alimentos que pioram a inflamação. Lembra da mesma situação da unha encravada. Se eu ficar enfiando um palito, colocando um salto apertado e andando o dia inteiro, eu vou ter muito mais dor. Então, o consumo de alimentos processados, muita farinha, muito açúcar. Então, se você come pão com margarina de manhã, toma café com açúcar, se você compra suco industrializado, bolo artificial, se você não deixa de comer bolacha, biscoito, macarrão instantâneo e muito chocolate, por exemplo, você vai piorar a sua inflamação. Então, o primeiro item é reduzir esses alimentos inflamatórios e começar a incluir alimentos mais saudáveis. Então, frutas todos os dias, de preferência 2 a 3 tipos, verduras e legumes em média 400 gramas ao dia, ou seja, um prato de legumes e verduras no almoço e no jantar, carnes brancas e magras de preferência, ovos, cereais integrais e uma alimentação com baixo índice e carga glicêmica. Então, se eu tenho alimentos orgânicos, melhor ainda, seria um próximo passo, mas se você consegue reduzir açúcares, farinhas e alimentos gordurosos e inflamatórios, já é um passo absurdamente importante para a remissão dos sintomas e amenizar aí os focos de endometriose. O que você pode fazer de refeições antes de dormir? O ideal seria não consumir nada, terminar a última refeição no jantar em volta aí de 18, 19 horas da tarde. E se você sente fome, utilizar alimentos mais gordurosos e saudáveis, como o coco, o abacate, algumas frutas vermelhas, amêndoas, castanhas, que são alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, eles não aumentam os picos de insulina e por isso eles não atrapalham tanto a inflamação. Lembrando que, para quem tem endometriose, esqueça o consumo de álcool,
tá? Então, o álcool, o refrigerante, isso não deve fazer parte de uma dieta que potencializa as suas chances de proteger uma evolução da endometriose, ou seja, incapacitar a sua vida por mais anos seguidos. Mônica, a Gisele deixou uma pergunta aqui muito interessante. Ela tem 25 anos e ela disse que ela não quer engravidar ainda, mas se ela já deve estar se preocupando devido ao fato de ter endometriose. Com todos os dados que a ciência nos mostra hoje sobre fertilidade, sim, é muito importante que essa pessoa converse com as familiares, as avós, tias, a mãe, se ela tiver irmãs também, para saber todo o histórico familiar de endometriose e outras doenças associadas, abortos de repetição, a menopausa precoce, a baixa reserva ovariana, e para ela pensar futuramente, se ela quer engravidar daqui 5, 7 ou 10 anos, ela pode se proteger tanto com a alimentação mais saudável e os fitoterápicos e nutrientes associados à fertilidade, ou também conversar com o médico sobre as hipóteses que ela pode ter. De repente, com tão pouca idade, ela pode ter uma baixa reserva ovariana ou muitos focos de endometriose, e aí ela vai determinar qual que é o tratamento futuro para quando ela tiver vontade não acontecer riscos, né, de baixas chances de gravidez. Mônica, tem outra pergunta aqui da Antônia que ela diz que vai fazer FIV e ela quer saber se também precisa se preocupar com a alimentação. Com certeza, por mais que o processo de fertilização é artificial, né, uma reprodução assistida, a alimentação ela vai potencializar que essa gravidez chegue até o fim. Porque a FIV, ela te dá 50% de chances de ter uma gravidez e 50% de chances de não levar até o final. Se você se cuida, se você tem um preparo do seu organismo, você aumenta as suas chances em até 75% de dar certo essa gestação. Então não tem erro, tem que se cuidar. A alimentação é fundamental também para a fertilização. Mônica, tem outra dúvida aqui, que é da Fernanda, e ela tá falando que o marido dela fez um espermograma, que o resultado foi horrível, ele fuma, bebe e é sedentário. Como ajudá-lo? Bom, primeira coisa que a Fernanda vai fazer é conversar com o marido se realmente a vontade de ter um filho é importante para ele. Por quê? Toda essa situação que a gente chama de epigenética, que é o que o meio ambiente, o cigarro, o sedentarismo, ganho de peso e um baixo espermograma vai influenciar na carga do DNA dessa criança. Então, se ele não reverter esse quadro e tomar um posicionamento frente à vontade de engravidar, ele não vai conseguir. Então, ela tem que simplesmente colocar o marido na parede. Você quer engravidar? Você vem comigo ou não? Porque ele vai precisar de suplementação, sim, para melhorar esse espermograma. São raros os casos de varicocele que precisam de cirurgia. Então, normalmente, em 3 meses, que são 90 dias de tratamento pro espermatozoide, ele consegue melhorar muito o espermograma, só que ele precisa de atividade física, boa alimentação, ciclo circadiano perfeito e vontade de engravidar. Então, se ele fizer isso e se ela conseguir convencer de que é importante, não vai ter dificuldades. Mas os maridos têm 40% das complicações de infertilidade, então eles precisam entender que a nutrição faz parte e que tem que ter boas escolhas antes. Que legal! Nós chegamos no final do nosso primeiro Endocast e eu espero que você tenha gostado muito de todas essas dúvidas que eu compartilhei aqui. E se você tem mais alguma dúvida, não deixe de mandar pra gente. Vocês gostaram, meninas? Foi bacana pra vocês? Sim, Moni, gostei. Então, foi muito bom. Foi um prazer participar com você dessa primeira edição. Eu adorei, Moni. Foi muito legal participar. E eu acho que disseminar conteúdo bom e de qualidade é muito importante. Bom, nos vemos então no próximo episódio e até lá!